Primeiro Deus, 19 de fevereiro, o remanescente e a oração. 10º dia. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, verso 17. Não fiquem apavorados, nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Isaías 44, verso 8. Levanta-te-se, resplandeça, porque já vem a luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Isaías 60, verso 1. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5,18. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Jeremias capítulo 1, versículo 7. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. 1 Pedro 3, verso 15. Livramento prometido. Companheiro peregrino, estamos ainda em meio às sombras e tumultos das atividades terrenas, mas logo nosso Salvador deverá aparecer para nos dar livramento e repouso. Olhemos pela fé para o bendito futuro, tal como a mão de Deus o pinta. Aquele que morreu pelos pecados do mundo está franqueando as portas do paraíso a todo que nele crê. Logo a batalha estará finda e a vitória ganha. Breve veremos aquele em que se tem centralizado nossas esperanças de vida eterna. Em sua presença, as provas e sofrimentos dessa vida parecerão como se nada fora. Não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Isaías 65, 17. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Hebreus 10, 35 a 37. O alvo da fé. A fé vê Jesus posto como nosso mediador à destra de Deus. A fé contempla as mansões que ele foi preparar para os que o amam. A fé vê as vestes e a coroa, tudo preparado para os vencedores. A fé ouve o cântico dos remidos e aproxima as glórias eternas. Precisamos achegar-nos a Jesus em amor e obediência, caso queiramos ver o Rei em sua beleza. Em crer a paz e alegria no Espírito Santo. Creiam, creiam. Minha alma exclama, creiam. Descansem em Deus. Ele pode guardar aquilo que lhe confiaram e os fará mais do que vencedores por aquele que os amou. Transformação total. A fonte do coração se deve purificar para que a corrente se possa tornar pura. Não há segurança para uma pessoa que tenha uma religião meramente legal, uma forma de piedade. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado e uma vida toda nova. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes, levará a um reavivamento da verdadeira religião e à operação de muitas obras maravilhosas.
seres celestiais entrarão em nosso meio, e homens falarão segundo forem movidos a fazê-lo pelo Espírito de Deus. Operasse, porém, o Senhor sobre homens como fez no dia de Pentecostes, e posteriormente muitos do que hoje professam crer na verdade conheceriam tão pouco da operação do Espírito Santo que haviam de clamar: acautelai-vos do fanatismo. Diriam dos que estivessem cheios do Espírito: estão cheios de mosto. Atos 2, verso 13. Não está longe o tempo em que os homens queiram muito mais estreita relação com Cristo, mais a chegada à união com o seu Santo Espírito, do que jamais tiveram ou terão, a não ser que abandonem sua própria vontade e seu caminho e se submetam à vontade e ao caminho de Deus. O grande pecado dos que professam ser cristãos é não abrirem o coração para receber o Espírito Santo. Quando almas anseiam por Cristo e buscam tornar-se um com Ele, então os que estão satisfeitos com a forma de piedade exclamam: tome cuidado, não vá a extremos. Ora, irmãos, sede cautelosos e não entreis em excitação humana, nem procureis suscitá-la, mas ao passo que devemos ser cuidadosos de não entrar em agitação, não devemos encontrar-nos entre os que levantam indagações e nutrem dúvidas relativamente à obra do Espírito de Deus. Haverá pessoas que porão em dúvida e criticarão quando o Espírito de Deus tomar posse de homens e mulheres, porque seu próprio coração não é movido, mas se acha frio e insusceptível à impressão. Reflexão espiritual, o objetivo final. As 3 mensagens angélicas têm um propósito primordial: preparar o mundo para a volta de Jesus. Essas mensagens, divinamente inspiradas, alcançam seu auge em Apocalipse 14:12, texto em que João apresenta a identidade do povo de Deus no tempo do fim. O apóstolo afirma que essas mensagens são incorporadas por pessoas a respeito de quem se pode afirmar: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14:12. Pela graça divina, esse povo suportará as provações dos últimos dias e será vencedor. Enfrentará a fúria da besta e manterá suas convicções de fé. Sem poder comprar ou vender, enfrentando perseguições, prisão e a própria morte por causa de Cristo, o remanescente será obediente aos mandamentos de Deus. Essas pessoas não permitirão que a coação do mal as faça renunciar à sua lealdade. Isso porque vivem cheias da graça, exaltam a Cristo e são obedientes em um mundo rebelde e desobediente. Os crentes do tempo do fim demonstrarão ter fé em Jesus. A fé em Jesus é a mesma qualidade de fé em Deus que Cristo demonstrou na cruz. Jesus confiou quando não podia ver, sua fé transcendeu o que estava acontecendo ao redor. É por isso que suas palavras finais foram: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, verso 46. Pouco antes da volta de Jesus, o povo de Deus precisará exercer o mesmo tipo de fé. O que nos sustentará naquele momento de provação? A fé em Jesus. Como podemos desenvolver essa fé? Primeiro, assim como a salvação é um dom, a fé também é, e ela cresce à medida que a exercemos. Romanos 12, 3 a 8. Essa fé se desenvolve ouvindo a voz de Deus, Romanos 10, 17, e está disponível a todos que buscam o Senhor de todo o coração. Essa foi a nossa jornada Primeiro Deus, o chamado à oração, as mensagens angélicas e o reavivamento da igreja. Parabéns por concluir essa jornada. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fale de Jesus, apresse a volta de Jesus. Vamos nos preparar e anunciar desse Salvador que voltará para nos buscar. Que Deus te abençoe.